Session 9 chegou ao meu conhecimento anos atrás, quando estava empolgado com Silent Hill. Pesquisando sobre a franquia, descobri que um filme de terror havia servido de inspiração para os jogos. Só recentemente descobri o filme na Netflix, mas diversas informações não fizeram sentido. Para começar, o filme é de 2001 e o primeiro Silent Hill é de 1999. Pesquisando de novo, descobri que, na verdade, o filme só foi inspiração para o terceiro jogo. Nessa nova pesquisa, também encontrei informações que me levaram a perceber que Session 9 havia virado um filme cult. O filme trata de um grupo de uma empresa de remoção de amianto que está com sérios problemas financeiros. No desespero, aceitam cuidar de um asilo abandonado em 5 dias. Lá, um dos funcionários encontra arquivos de uma paciente antiga e eventos relacionados ao caso começam a acontecer com eles. O filme foi um dos primeiros a ser filmado com câmeras digitais de alta definição a 24 fps. Foi um fracasso de bilheteria após ter sido lançado durante um festival de cinema fantástico. A crítica ficou dividida, mas ele ganhou seu séquito de admiradores que se reúnem para discutir os significados não explicados. O diretor Brad Anderson não tem muita coisa no currículo, apesar de a maioria de seus filmes serem interessantes. Para um iniciante na área do terror, ele sabe construir um ambiente claustrofóbico e perturbador. A fotografia é feita através de grades e janelas com vidros quebrados, deixando um clima desconfortável. O perigo constante do amianto no ar aumenta essa sensação. Os 5 homens são obrigados a passar os dias com máscaras para não correrem o risco de se envenenarem com o próprio material que garante suas sobrevivências. Isso em um ambiente hostil, onde encontram pistas de histórias macabras de outrora. Para retratar esse sufoco, Anderson coloca a câmera em cantos observando à medida em que os personagens vão se encurralando nas esquinas dos cenários. Faz alguns planos contínuos em que a câmera atravessa paredes e chãos. Aos poucos, fica a sensação de que estamos espreitando eles. O filme tem um ritmo lento, o que aumenta a angústia. Cada um dos personagens possui algum tipo de aflição pessoal, seja uns com os outros, seja com problemas privados pesados. Todos vão ficando suspeitos em suas diferenças e conflitos, mas nada é colocado de forma óbvia. Eles dialogam sobre suas situações, mas de forma casual, sem ser explicativo. Quando todos os segredos são revelados, o filme está a poucos minutos de acabar. Nos diálogos, prefere dar espaço para a tensão crescente. Um dos homens explica para seus colegas o procedimento de lobotomia, outro fala sobre os perigos físicos de absorver amianto nos pulmões. Os atores são terríveis. Os 2 mais famosos são os péssimos David Caruso e Josh Lucas. Um se firmou como o líder de um dos piores CSI na TV. O outro é um protótipo de galã que funciona melhor como piada. O resto do elenco não consegue ser melhor que nenhum deles. Final chega subitamente e passa apressado. Anderson poderia ter dado mais tempo para o suspense final, ao invés de tentar criar os últimos momentos de horror que parecem feitos de qualquer jeito. Em termos de história, o término não é necessariamente ruim. Explica diversas coisas que faltavam ao mesmo tempo em que deixa aberto outros elementos. Anderson acerta muito, mas comete alguns erros pesados. Se procura por um terror diferente e bem ambientado, assista. Depois procure fóruns de discussão sobre o que é o Simon. Assista ao filme para entender. É bem interessante. Mas tenha em mente que não é uma grande maravilha. Nunca tinha ouvido falar desse filme até recentemente, quando peguei aleatoriamente a indicação dele em algum vídeo curto de rede social e resolvi pesquisar. Quando vi a sinopse, assisti o trailer e vi alguns comentários. Logo imaginei que era uma dessas joias que passam desapercebida por anos, e um dia você assiste e fica pensando, por que eu não assisti isso antes? Bom, mas eu só imaginei isso. Na verdade, o filme é bem básico, a ideia parecia muito boa e com muitas possibilidades, mas não é isso que vemos na prática. Um filme um pouco lento, até cansativo, não causa medo ou agonia. Os dramas pessoais dos personagens são bem superficialmente apresentados. O próprio poder que habitaria ali não é bem explicado ou explorado, nem as sessões que acompanhamos sobre a tal Mary, ou o que elas significavam. Realmente nada é muito imersivo nessa produção. A maioria das cenas quase não nos levam a lugar nenhum dentro do roteiro,
Mas tem pontos bons, sim, como o fato ser uma proposta de terror que não envolve adolescentes ou jovens adultos, também. Não envolve crianças e sem jumpscares clichês. O final do filme é bom até, não chega a ser genial, mas é bom, principalmente se tratando do gênero de terror, onde a maioria das produções estragam o final, mesmo quando o filme é bom. Está é simplesmente a obra-prima de Brad Anderson. Nascido em 1964 em Connecticut, nos Estados Unidos, o cineasta tem uma carreira composta de pouco mais de 20 produções, incluindo o ótimo O Operário, 2004, e A Tranqueira Mistério da Rua 7, 2010. Consolidando seus trabalhos em episódios de séries de TV como Fringe, Fear Itself e The Killing. Pois em 2001, quando os olhares para o gênero estavam voltados para o excelente Os Outros, de Alejandro Amenábar, Anderson lançava timidamente Seção 9, a partir de um roteiro seu com Stephen Jevedon, um dos atores do filme em seu único texto por lançamentos em DVD, nem exibição na TV aberta, sendo encontrado apenas para download, e no site Netflix, o que comprova mais uma vez a ignorância das distribuidoras brasileiras em não enaltecer produções eficientes. Pode-se dizer, sem medo de exagerar, que Seção 9 seria o Iluminado se este se passasse numa sanatório abandonado. O imenso ambiente usado na produção é o conhecido Danvers State Hospital, apelidado por um dos personagens como Morcegão, devido à sua estrutura que lembra um morcego com as asas abertas. Brad Anderson se inspirou no local para desenvolver o roteiro, pois costumava passar em frente a ele sempre e imaginava quantas histórias macabras poderia contar ali. E esta não foi a única produção ambientada neste hospital, já que a obra de Laurie Faria Stolars, Project 17, sobre um grupo de adolescentes que resolve passar a noite numa instituição deserta e confronta eventos sobrenaturais, cita, inclusive, o filme de Anderson. Home Before Dark, de 1958, de Mervyn LeRoy. Também há cenas ambientadas nas velhas estruturas, apesar do longa não ser de horror. Seção 9 é um horror psicológico envolvendo insanidade e desespero. Sua trama complexa, repleta de mensagens subliminares, permite diversas teorias e conclusões, tornando-se melhor a cada conferida. Tive o primeiro contato com o filme em 2002, quando o Boca do Inferno começava a engatinhar, e a reação foi a mesma numa revisitada 10 anos depois, constatando facilmente a genialidade da obra que Brad Anderson brilhantemente concebeu. Desde então eu sabia que era preciso compartilhar essa experiência no site, embora não soubesse como expressar de forma adequada para atiçar a curiosidade do espectador acerca de todo o seu conteúdo. Talvez eu nem consiga fazê-lo agora. Complexidade do roteiro se deve ao seu leque de possibilidades. Assim como a mente humana ainda é um mistério a ser explorado, vejo Seção 9 como um desafio àqueles que preferem obras reflexivas. Filmes que fazem pensar, permitem interpretações e tratam da loucura e do horror psicológico sempre trazem bons resultados. Aliás, são os meus preferidos. Donnie Darko, Magnolia, Identidade e Possessão, 1981, são exemplos adequados à fórmula. O espectador continua com eles na memória, mesmo depois que os créditos surgem, usando-os em suas listas de preferência, mesmo que os ouvintes desconheçam os trabalhos. Seção 9 faz parte do meu top particular. No enredo, 5 homens são contratados para limpar o amianto de um hospital psiquiátrico abandonado. Liderados por Gordon Fleming, numa excelente atuação de Peter Mullan, e Phil, David Caruso, o grupo assume a tarefa de cumprir o vasto trabalho em apenas uma semana, já que temem perder o cliente para uma equipe rival. Numa belíssima composição de elenco, os personagens são extremamente reais com seus conflitos internos e amarguras. Gordon, por exemplo, acaba de ter filho e está satisfeito com o seu casamento, embora na primeira noite demonstre que algo estranho possa ter ocorrido durante uma visita. Um simples grito feminino acaba se misturando ao som das máquinas, justificando essa possibilidade. Phil está amargurado por ter perdido sua mulher Amy para o colega oportunista Hank, Josh Lucas, mas sabe que terá que se acostumar com esse fato pelo bem da execução do trabalho. Há também o garoto Jeff, Brandon Sexton III, que sofre de nictofobia, medo do escuro,
e é vítima de um momento assustador quando ocorre uma queda de energia, mesmo que isso não sirva para a trama em si. E ainda tem o futuro advogado Mike, Stephen Gavaldon, cuja curiosidade por evidências irá trazer à tona o drama da paciente esquizofrênica Mary Hobbs e suas 3 personalidades sinistras: Princesa, Bill e Simon, cada um com sua característica própria, com o último só se manifestando na sessão 9 das terapias realizadas. No fim das contas, sessão 9 é uma excelente experiência, seja na observação do comportamento humano, seja como um filme de horror pleno, absoluto. É o tipo de produção que merece novas conferidas em sessões isoladas para assimilar todo o seu conteúdo de maneira satisfatória. Daquelas que servem de motivação para o gênero, inspiração para os jovens cineastas e uma aula para aqueles que querem fazer um ótimo filme de horror. Pena que Brad não soube seguir as orientações de Simon nos trabalhos seguintes.